Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao processo de seleção de pessoal. Na nossa última aula que a gente teve antes do seminário, quando a gente estava falando de conteúdos, nós iniciamos, né, esse processo de seleção, onde a gente aprofundou o processo da entrevista, né, que é uma das etapas para que a gente possa fazer a seleção. Mas, além da entrevista, nós precisamos e podemos e devemos, eu sempre recomendo que a gente também associe alguma outra técnica para que nós possamos realizar o processo de seleção. Então, nem sempre, né, a entrevista vai conseguir nos dar todas as informações a respeito daquele candidato. Então, muitas vezes, a gente precisa de mais algumas informações que a gente consegue obter de uma forma mais precisa através de um teste psicológico, tá? Então, dependendo da função que a gente vai avaliar, a gente vai também optar pelas outras técnicas que vão nos ajudar a realizar esse processo de seleção, tá? Mas antes de nós adentrarmos, né, sobre essa questão das outras técnicas que possam nos ajudar para além da entrevista, e aí finalizando essa parte de entrevista, nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo, que quando a gente vai fazer uma entrevista, é um instrumento que nós vamos estar nos utilizando para que a gente conduza o nosso processo. O currículo é a parte daquela apresentação que o candidato vai nos encaminhar sobre a sua profissão. Então, é o documento que nos permite ter uma visualização a respeito daquele candidato. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o currículo, para que vocês conheçam e também vocês até saibam, né, o que é necessário, o que se usa hoje dentro do mercado de trabalho com relação a currículo, para que vocês até utilizem quando vocês forem elaborar os currículos de vocês, quando vocês forem orientar pessoas sobre como elaborar currículo. Então, o tempo gasto na triagem de currículos geralmente ocupa a maior parte do tempo no preenchimento de uma vaga. Então, vamos pensar naquela primeira etapa que nós falamos de um processo de seleção, que é a parte do recrutamento, que é quando a gente faz a divulgação da nossa vaga. Eu fazendo a divulgação da vaga, chegará até mim os currículos desses candidatos que se interessarão pela vaga que eu divulguei. Mas nós falamos também, quando a gente estava falando do processo de divulgação, né, dos anúncios, que a gente precisa fazer um anúncio muito bem feito para que os currículos cheguem o mais aderente possível, ou seja, cheguem o mais dentro do perfil que nós estamos precisando. Por quê? Chegando muito currículo e que não esteja dentro do perfil que eu estou fazendo a seleção, eu vou perder muito tempo. Na verdade, a parte de analisar o currículo é a parte mais trabalhosa e que demanda mais tempo dentro de um processo de seleção, ok? Então, eu vou ter que pegar o currículo, olhar item por item, para que eu possa fazer o que a gente chama de triagem. O que é a triagem? É eu fazer uma pré-seleção em cima daqueles currículos. É eu analisar aquele currículo e conseguir enxergar. Olha, este aqui tem um perfil que eu estou buscando, eu quero entrevistá-lo. Então, digamos que você recebeu lá uma pilha de 100 currículos e cada currículo tem 3 folhas. Imagine o tempo que a gente não vai levar para fazer a análise de todos esses currículos. Então, uma das coisas que a gente vai analisar quando chega o currículo para mim, por exemplo, é a objetividade. A pessoa que elaborou este currículo, ela tem objetividade? Ou é uma pessoa que fez um currículo de 5 folhas, né, encheu linguiça, pôs um monte de coisa que não tem nada a ver com aquela vaga que ela está se candidatando,
né? Ou seja, ela não tem objetividade, ela é prolixa, né? Ela está tentando encher linguiça e isso faz com que a gente também perca tempo. Então, uma das principais formas de um currículo ser eliminado dentro de um processo de seleção é falta de objetividade no currículo. Falta de objetividade de eu conseguir passar para aquela folha daquele papel o que eu desejo, o que eu estou buscando, ok? Além disso, é importante que a gente analise também a rotatividade desse candidato pelo que está ali no currículo. Então, digamos, o candidato passou 3 meses em um local, 6 meses em outro, né? Ou então passa apenas um ano em cada lugar. Eu consigo avaliar ali uma certa rotatividade. Rotatividade não é um bom indicador, tá, gente? Uma rotatividade pode nos dar, né, alguns indícios, pode fazer com que a gente pense em algumas hipóteses, como, por exemplo, é alguém estável, é alguém que pode ter dificuldade de relacionamento, é alguém que está tão ansioso para crescer dentro da profissão que ele começa a trabalhar em um local, parece uma outra vaga, ele pede para sair porque estão pagando às vezes apenas R$ 100 a maior do que ele está ganhando. Então, ele pode nos dar uma grande previsão de que aquele candidato também não ficará muito tempo dentro da minha organização. Então, eu sempre recomendo, né, currículo que apresenta rotatividade. Né, quando estou realizando um processo de seleção, eu não chamo por uma entrevista, tá? Tem regra? Não, não tem regra. Cada avaliador, ele vai ter os seus critérios de como ele vai conduzir os seus processos. Mas por experiência, né, de longos tempos dentro dessa área, eu já tenho com muita clareza que rotatividade não é um bom indicador para que a gente pré-selecione um candidato, ok? Então, precisamos avaliar a objetividade, avaliar a rotatividade. Esses são, posso dizer que são os dois grandes eixos quando a gente vai avaliar um currículo, tá? A gente pode começar por aí. Então, o sucesso de uma carreira é resultado de planejamento, de estratégia e de intencionalidade, com o melhor aproveitamento das oportunidades. Então, um candidato, e aí nós nos incluímos, né, quando a gente está também procurando um trabalho, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter foco no direcionamento da nossa carreira. Então, o currículo, para que ele seja bem apresentável, ele precisa demonstrar isso, né? Então, digamos, eu sou um estudante de psicologia e quero atuar dentro da área da organização. Quero ser um psicólogo organizacional. Então, quando a gente fala em planejamento e estratégia, começa desde a nossa graduação. É definindo o que eu quero, é definindo um objetivo e organizando o meu currículo para este fim. Então, por exemplo, eu fazendo cursos, me aprimorando dentro dessa área, eu fazendo estágios dentro dessa área, tendo foco no que eu quero, então eu organizando este currículo para que quando eu vá me candidatar a uma vaga, né, a pessoa que vai analisar o meu currículo veja que ele está tendo o foco, ele é objetivo para aquela área de atuação. Opa, essa pessoa tem experiência, tem curso disso dentro da área organizacional. Legal, um bom candidato para que eu consiga, então, chamá-lo para entrevista e poder participar do meu processo de seleção. Então, em geral, as pessoas que trabalham com seleção, elas trabalham fazendo esse tipo de análise, né? Agora, digamos que no meu currículo, né, ou no currículo ali do candidato, ele tem um monte de coisas que são opostas, coisas que não tem nada a ver, que não tem um planejamento, não segue uma objetividade, não segue uma linha de raciocínio. Esse, em geral, é o tipo de currículo que não será chamado para uma entrevista,
Então, às vezes, a pessoa manda um monte de currículo e nunca é chamado para uma entrevista. Aí a pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas não me chamam para entrevista? Se não te chamam para entrevista, provavelmente o erro está aqui, na estruturação desse currículo. Às vezes, na organização mesmo, e às vezes na falta de objetividade, na falta de planejamento, de direcionamento de carreira, né? Então, vamos pensar. Alguém fazendo um profissional de administração, mas ele põe um monte de cursos, ele deseja trabalhar na área financeira, né? E aí ele põe cursos na área de atendimento, ele põe cursos na área de RH, ele põe cursos na área de marketing, e vai fazendo uma salada, né? Ele não segue uma linha de planejamento, uma linha de raciocínio para a área financeira, que é o objetivo dele. Então, esse currículo se perde, né? Essa pessoa não sabe nem o que ela quer para a carreira dela, eu não vou chamar para entrevista. Então, em geral, isso ocorre, tá? Então, fica aí como dica para quando você for analisar um currículo e também para quando vocês forem elaborar e estruturar o próprio currículo de vocês. Fica aí como uma reflexão. Então, existem dois tipos de currículos que são utilizados: o currículo vitae e o currículo Lattes, né? O currículo vitae é o que a gente utiliza para os processos de seleção dentro das organizações. O currículo Lattes, ele é utilizado dentro do mundo acadêmico, tá? Então, se eu sou professor, se eu quero seguir carreira de pesquisador, se eu quero fazer um mestrado, um doutorado, né? Então, eu quero seguir nessa linha de pesquisa, nessa linha de docência, a gente utiliza o currículo Lattes, tá? Então, o currículo Lattes é uma plataforma, não sei se todos vocês já conhecem, mas é uma plataforma do governo, onde a gente faz o cadastro lá de toda a nossa vida profissional. No currículo Lattes, ele não tem um limite assim de cursos, né? Eu posso colocar os cursos da minha vida inteira, tá? Eu não preciso retirar, eu não preciso atualizar esse currículo e colocar só as coisas recentes, né? Na verdade, o currículo Lattes, ele é o histórico de toda a vida acadêmica daquela pessoa, tá? Ele não a gente não faz no computador, é uma plataforma digital onde a gente cadastra e constantemente a gente pode atualizar o quanto a gente quiser. Diferente do currículo vitae, que ele tem uma estrutura, né? Em geral, as organizações, elas querem objetividade. Então, por exemplo, um currículo vitae, ele pode ter 10 folhas, porque vai estar toda a minha vida acadêmica. O vitae, o que a gente utiliza hoje, no exato momento, a recomendação é que o meu currículo ele tenha uma única folha. Eu não preciso ter 5 folhas de currículo para que eu seja o melhor candidato daquela vaga. Ele precisa ter uma folha e saber traduzir nesta uma folha toda a minha competência profissional dentro daquela área que eu atuo, tá? Então, dentro do currículo vitae, a gente não vai colocar todos os meus cursos da minha vida inteira. Em geral, os cursos recomendáveis são os cursos realizados nos últimos 3 anos, no máximo nos últimos 5 anos. Mais que isso, é um curso desatualizado e defasado, então não conta para a minha atualização profissional. Por isso que no mundo organizacional a gente precisa estar sempre se atualizando, fazendo novos cursos para que o nosso currículo ele sempre esteja ali atualizado. Trabalhei em 10 empresas ao longo dos meus 20 anos de trabalho. Vou colocar tudo no meu currículo? Não. Eu vou colocar apenas as 3 últimas empresas que eu trabalhei, tá? Todo o restante não é necessário colocar no currículo. Não quer dizer que não será importante e não será investigado na entrevista de seleção. Mas quer dizer que para o currículo
não é necessário. A gente coloca as 3 últimas experiências, os cursos mais atuais, e esse currículo ele precisa, então, traduzir, por exemplo, em áreas de atuação, em cursos que eu estou realizando, qual é o meu segmento de atuação, ok? Até aqui, tá tranquilo? Então, o currículo ele deve apresentar de forma breve e objetiva a experiência e o desenvolvimento acadêmico do candidato. Então, a gente vai, por exemplo, eu estou fazendo a graduação em psicologia. Eu não preciso colocar onde eu estudei ensino médio, nem onde eu estudei o meu ensino fundamental, porque já se entende, né? Se eu já estou na graduação, todo o restante não é necessário. Eu coloco a minha graduação em psicologia. Mas se eu tenho especialização, tenho mestrado, eu também vou acrescentar, ok? Ser cuidadosamente escrito e ter um formato adequado, então nada de bordas, nada de flor, nada de enfeites no currículo. Ele precisa ser algo que traduz uma seriedade, uma formalidade. As exceções para as profissões da área de comunicação, que é permitido ter um certo floreado no seu currículo. Todas as outras, currículo não precisa ter borda, não precisa ter nenhum tipo de enfeite, ok? Ser construído para destacar-se na pilha de currículos, né? Então, imaginem, divulgar uma vaga, várias pessoas se candidatou. Como é que como é que o meu currículo vai se destacar entre os demais candidatos? Então, isso será pela forma que eu vou estruturar e pelas minhas experiências, pelas minhas formações, e isso será o que vai dar o destaque ali no meu currículo. E o objetivo dele, então, é promover a oportunidade de uma entrevista, né? Ou seja, que ele esteja ali apresentável a ponto de chamar a atenção do selecionador para me entrevistar. Então, o que a gente precisa colocar, né? Inicialmente, os dados de identificação, como o nosso nome completo, nosso endereço, o nosso telefone, o nosso e-mail. Aqui é importante colocar telefones que efetivamente eu atenda, tá? Então, ter cuidado de colocar um monte de telefone que é de recado, que às vezes ninguém atende. Então, hoje todo mundo tem celular, né? Coloque seu WhatsApp. Nem é necessário mais a gente colocar o telefone residencial. Mas se quiser colocar, coloque se sempre tiver alguém em casa para atender. Se não, melhor nem colocar. Coloque um meio que seja ali fácil e acessível para que o selecionador possa fazer o contato com você. Ele precisa ter o objetivo. O que é o objetivo? É a área que eu quero atuar, tá? Então, objetivo, atuação em psicologia organizacional, a área de recursos humanos. Isso é o objetivo, é o que eu quero, né? Qual é a área de atuação que eu desejo. Resumo da minha qualificação, então eu faço um breve resumo de tudo que eu sei, de todas as minhas vivências profissionais. É como se fosse um mini currículo escrito em forma de resumo, ok? Depois, informações básicas como idade, nacionalidade, estado civil, filhos, eu gosto de pôr lá em cima junto com a identificação, mas também não são tão relevantes, tá? Depois vem a formação acadêmica, que a gente coloca a nossa graduação e as nossas pós-graduações, as experiências profissionais, como eu já falei, as 3 últimas, os cursos de atualização e idiomas, se houver, e alguma outra informação relevante que eu tiver. Então, digamos, eu desenvolvo um trabalho voluntário, um projeto social, né? Isso é relevante para o meu currículo? Se for, você pode acrescentar como uma informação. Então, aqui eu coloquei uma modelinho de uma estrutura só para vocês terem uma ideia, né, de um currículo com objetividade, né? Ele precisa ter aí, no máximo, uma folha.
contato por telefone faz parte do processo seletivo. Então, a forma, né, eu sempre digo que o processo de seleção, ele sempre inicia do momento que o selecionador te liga. Ele vai te observar, e nós, enquanto selecionadores, quem for atuar dentro dessa área, ele precisa observar o candidato desde o momento, desde a forma com que ele atende esse telefone, tá? Ele atende de qualquer jeito, ele é grosseiro no telefone, ele é cordial nesse telefone, né? Então, tudo isso a gente já começa a avaliar. Candidato que, em geral, põe muita dificuldade na hora que a gente quer agendar o horário. Ah, não, esse horário eu não posso. Tem tal dia, tem tal horário. Em geral, são colaboradores que terão esse mesmo tipo de comportamento dentro da organização. Já começa mal, né? Por experiência própria, tá, gente? Então, ele, em geral, claro que a gente não pode dizer que é uma regra, que todos serão assim, mas, em geral, ele já dá um indicativo da forma dele, né? Então, poderá ser um profissional dentro da organização que nunca tá bom, esse horário eu não posso, né? Então, ele pode dar alguns indicativos de ser uma pessoa aí com uma dificuldade a seguir regras, por exemplo, tá? Oriente as pessoas. Tá, isso aqui é questões de telefone, né? Se eu estou dando telefone de casa, deixar todo mundo orientado, né? Se eu estou mandando currículo, eu tenho que estar também atento ao meu celular, né? Para que e ao meu e-mail. Se eu estou colocando meu e-mail no currículo, eu também tenho que checar, tá? Não posso checar meu e-mail uma vez por semana se eu coloquei o e-mail no currículo. Então, pode ser que eles me liguem, mas pode ser que o contato também seja através do e-mail. As redes sociais, hoje em dia, elas são muito utilizadas dentro de um processo de seleção. Tem selecionadores que fazem a análise daquele candidato, inclusive da forma com que ele se apresenta, da forma com que ele está dentro da sua rede social, né? Aqui é um grande questionamento, né? É ético, né? A pessoa está lá na vida pessoal dela, mas aí a gente não tem respostas corretas, né? A gente está aqui para discutir o que, em geral, os selecionadores, as empresas fazem. Tem empresas que avaliam a rede social do candidato antes de chamá-lo para uma entrevista. Tem empresas que não, tá? Então, pelo sim, pelo não, né? Eu coloquei aqui algumas regras, né? Alguns cuidados que eu tenho que ter nas minhas redes sociais, porque eu poderei ser sim prejudicado profissionalmente, dependendo da forma com que eu me porto dentro de uma rede social, seja no momento que eu estou procurando um trabalho ou no momento que eu já estou trabalhando, mas a forma com que eu me expresso dentro de uma rede social, né? Então, digamos, estou procurando emprego, aí eu posto lá na minha rede social, né? Amanhã já é segunda-feira, eu tenho que voltar ao trabalho, né? Que imagem é essa que eu estou expressando, né? A Nilde faz isso, é? Então, assim, posições políticas, né? Essas questões comportamentais, questões, às vezes tem pessoas que travam várias brigas, né? De diálogos ferrenhos dentro das redes sociais. Então, dependendo da organização, isso poderá ser analisado e poderá não ser visto com bons olhos por essa pessoa que está fazendo a seleção, tá? Então, evite desabafos pessoais ou críticas. Meme do dia com cautela. Observe os horários, né, das mensagens. Cuidado com as fotos, né? Então, a forma com que eu estou postando as minhas fotos na rede social, fotos muito sensuais ou fotos muito agressivas, também não são bem vistas nesse mundo, né? Dentro da rede social para a parte profissional, tá?
Então, se eu gosto de utilizar isso, é importante que a minha rede social seja bloqueada e só tenha acesso efetivamente os meus amigos, a minha família, aquelas pessoas do meu convívio pessoal, e aí eu não restringo, não abro para deixar livre para o selecionador, por exemplo, entrar e analisar a minha rede social. É uma forma, tá? Embora que quando a gente estiver trabalhando, as pessoas da minha organização vão me mandar convite, né? E aí, né? Vai uma Hã? Aí a gente não aceita, chegou daqui com o Anderson, né? Aí vai da nossa análise, né? Se eu aceito, é importante que eu, né, restrinja essas questões de tipo de fotos, evite postar isso nas redes sociais. E se eu não aceito, ok, mas o não aceitar também poderá ter algumas dificuldades aí, as pessoas terem a visão de que eu não sou de fácil relacionamento, né? Algumas questões, e até privar o nosso network nesse mundo profissional, que ele é importante, sim. Posições políticas, já falei. Fique atento à ortografia, né? A forma com que a gente escreve, procurar escrever certinho, com pontuação, com acentuação. Brigando comigo, não escrevo bebê com 2 Bs, né? Escrevo bebê normal, a ortografia é certa. Uhum. E aí é estranho, porque a gente não sabe escrever a forma inteira da palavra, e no momento que a gente está numa coisa mais formal, a gente vai acabar escrevendo. Repetindo, é verdade. Na verdade, a gente acaba entrando no automático. A gente entra como uma rotina e às vezes eu estou na parte formal escrevendo da mesma forma que eu escrevo no meu WhatsApp para os meus amigos, né? O bebê só com 2 Bs, né? E por aí vai. Hã? Exatamente. Com todo mundo, né? Sim. É importante também, né? A gente precisa ter esses cuidados, como a Nilde falou. É sim uma forma de nos apresentar. Mas tudo depende daquilo que eu quero, né? E tudo tem as nossas consequências, né? Das nossos comportamentos, né? Então somos responsáveis por nossas escolhas. Posso escrever, beber, né? Ter essa linguagem informal. Posso ter algumas oportunidades prejudicadas profissionais por conta disso ou não, depende muito, é muito relativo, tá? Mas às vezes a gente está pecando e não sabe. Ninguém me chama para uma entrevista. Não sei o quê. Mas são comportamentos. Às vezes é a minha apresentação pessoal, às vezes é a minha apresentação na rede social, às vezes é a minha apresentação ortográfica. Tudo é analisado dentro de um processo de seleção, tá? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, dependendo do que eu quero, dependendo do meu objetivo, tá? Não entre em discussões, estar em rede social é super importante, mas tenha cautela. O LinkedIn é uma rede social profissional, na verdade é a maior rede social profissional que existe. Ela é extremamente utilizada nesse mundo corporativo. Você já tem LinkedIn? Sabe nem o que é a cara do Anderson. Você tem? Nem sabe se tem. Tu tens? Uhum. Pronto, deixa eu explicar para vocês, né, o que é o LinkedIn. Como eu falei, é a maior rede social profissional que existe.
Lá nós colocamos como se fosse nosso currículo profissional. A gente faz um currículo no LinkedIn. Então, lembra que eu falei que tem a plataforma Lattes, que a gente cadastra o nosso currículo Lattes? E aqui no LinkedIn é como se a gente cadastrasse o currículo de papel, o currículo Vitae, no LinkedIn. Né? Muitas empresas nem utilizam mais o currículo de papel que a gente manda por e-mail ou impresso. Muitas delas já utilizam somente o LinkedIn, tá? Então, o LinkedIn é como se fosse um currículo, a gente coloca lá todas as nossos cursos, nossa experiência profissional, nossa apresentação. A gente pode colocar foto. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Uma versão gratuita, ele tem menos funcionalidades, tá? Uma versão paga tem funcionalidades maiores, tá? Lá nós temos acesso à divulgação de vagas, então empresas que estão fazendo seleção divulgam lá suas vagas. Então, eu tenho a oportunidade de ficar sabendo de vagas através do LinkedIn. Além disso, de fazer o network. Então, por exemplo, na rede social comum, em geral, a gente tem o hábito de aceitar aquelas pessoas que a gente conhece, né? Ou que teve um contato profissional, ou que teve um contato pessoal. De alguma forma, a gente já viu aquela pessoa na vida e a gente aceita o convite, ou a gente manda um convite para ela fazer parte da nossa rede social. Aqui no LinkedIn não tem regra, eu posso adicionar quem eu quiser, tá? E aqui a sugestão que eu sempre dou é: vamos adicionar as pessoas que estão relacionadas com o meu objetivo profissional. Vamos fazer um network direcionado com o meu ramo profissional. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que atua dentro da área de recursos humanos. Então, eu posso adicionar pessoas da área de recursos humanos, fazer um network com esses profissionais. Eu sou uma pessoa que trabalha na área de docência, né? Eu posso adicionar pessoas que trabalham nesse mundo acadêmico, por exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha dentro na área financeira. Então, é importante que eu adicione outras pessoas que trabalham nessa área financeira e também adicione pessoas de recursos humanos, porque é lá que elas vão divulgar as vagas. Se eu estou procurando emprego, eu preciso fazer network com as pessoas de recursos humanos também. E por aí vai, né? Então, a gente, além de conseguir nos apresentar profissionalmente, a gente pode curtir artigo, comentar, adicionar. Tem várias funcionalidades na versão paga e algumas menores na versão gratuita, tá? Então, eu super recomendo para quem está procurando trabalho, né? Não só para quem está procurando, mas também é uma forma da gente se apresentar profissionalmente. A gente tem ali o nosso portfólio, né? Uma demonstração, uma apresentação sobre o nosso trabalho. Então, é útil para procurar trabalho ou divulgar sua vaga. Ela é voltada para relacionamentos profissionais e ela tem a versão gratuita e a versão paga. Então, nós falamos que a primeira fase de um processo de seleção, né, se inicia com o perfil, né, daquela vaga, né, onde a gente também precisa conhecer a cultura daquela organização para compreendermos dentro desse perfil daquele candidato também como essa empresa funciona. A partir daí, vamos definir, né, as especificações e exigências do cargo, né? O que é necessário, né, para este cargo. Depois, na segunda fase, a gente vai, então, fazer a divulgação das nossas vagas, depois triagem, né, dos currículos. Depois eu parto para a parte de seleção, que aí eu vou utilizar as técnicas, os métodos e técnicas de seleção. Vou usar entrevista, vou usar teste, vou utilizar dinâmica de grupo, vou fazer uma avaliação psicológica, tá?
Verificamos sempre que possível suas referências profissionais. Aqui tem algumas organizações que elas pedem, tá? Para que nós, né, entre em contato com a antiga empresa onde essa pessoa trabalhou, para verificar as referências profissionais. Eu, particularmente, né, eu não gosto, né, dessa prática. Por quê? Primeiro que a empresa ela não vai te dar efetivamente uma boa resposta. Ela pode até te dar se esse colaborador saiu numa boa, né, uma boa recomendação. Mas se essa pessoa deu um problema lá, ela também não vai falar mal, porque é antiético, né? Esse candidato também pode ficar sabendo, entrar com um processo contra essa empresa, então ela também não vai te falar. Então, eu acho, né, na minha visão, nas minhas experiências, eu sempre conversava com isso com os gestores, porque eu não via isso como uma prática legal, tá? Por conta justamente dessas dificuldades que efetivamente não vai nos dar um indicativo real. Outra prática que algumas empresas utilizam é para verificar se essa pessoa tem passagem pela polícia, né? Então, entra lá por exemplo, aqui no Pará, a gente consegue ter acesso entrando pelo site do TJ, né? A gente pode consultar colocando o nome completo daquela pessoa e ver se ela tem uma passagem pela polícia. Algumas empresas também utilizam, não fazer seleção com pessoas que estejam tendo processo policial, por exemplo, tá? Algumas empresas, para alguns cargos, principalmente aqueles cargos que vão trabalhar na área financeira, também consultam o Serasa desse candidato, né, para verificar como é a questão financeira desse candidato. Por quê? Entende-se que se ele não sabe gerir nem a própria vida financeiramente, como é que ele vai cuidar da vida financeira da minha organização, tá? São práticas não formais, mas que eu estou dizendo para vocês que existem, né? Então, pode ser que na organização que você for trabalhar, principalmente as grandes, você tenha eles te peçam, né, para fazer isso dentro do teu processo de seleção, ok? Terceira e última fase, né? Fizemos todo o nosso processo de seleção. Eu vou precisar apresentar para o gestor da área pelo menos 3 candidatos dentro do perfil. Então, eu vou fazer a seleção, analisar, entrevistar e escolher 3 candidatos dentro daquele perfil para a vaga e mandar para o gestor entrevistar, para ele fazer a entrevista final. Então, é ele que vai escolher o candidato que vai trabalhar com ele. Então, a pessoa da seleção, o psicólogo, ou gestor de RH, o analista de RH, o gerente de RH, seja lá o nome que se dê para essa pessoa que trabalha ali na área de gestão de pessoas, que isso varia muito de organização para organização, o trabalho dele é fazer a seleção, mas ele não vai escolher, eu quero esse candidato para trabalhar ali com o gerente de vendas. Não, ele faz a seleção e aí ele precisa ter pelo menos 3 candidatos aprovados dentro do perfil, mas a escolha final do candidato vai ser o gestor. Por quê, professora? Porque quem vai trabalhar com aquela pessoa é aquele gestor. Então, nada mais justo que ele escolha, né? A gente vai apresentar para ele pessoas que realmente estejam aptas ao desenvolvimento da atividade dentro da nossa avaliação psicológica, dentro da nossa percepção de análise, né? Então, a gente parte de uma hipótese que aquele candidato terá maior probabilidade de adaptação, né? E aí eu vou avaliar todos os meus critérios de análise e apresento para ele 3 candidatos aptos, bons, que qualquer uma das 3 opções que ele escolher está ok, tá? Então aí a gente tem que ter muito cuidado de não mandar um candidato que eu não aprovo, né? Ou que está mais ou menos, né? Eu sempre digo, se você está em dúvida, não mande esse candidato, você precisa ter certeza sobre ele.
Você vai fazer mais seleção até você ter os 3. Por que que é importante ter 3? Para que ele tenha essa candidata, só tenha essa opção de escolha, né? É o recomendável, é regra? Não. Mas se eu vou mandar só um candidato, ele não vai escolher, né? Se eu mandar 2, ele até vai escolher, né? 3 é porque está uma opção melhor de escolha. Mas a gente sabe que tem vagas que são muito difíceis, tá? Então, pode ocorrer, por exemplo, de em algum momento você não ter 3 opções para mandar para o seu gestor. Né? Você pode conversar com ele, olha, eu estou tendo essa e essa dificuldade, eu não estou conseguindo. Eu tenho um candidato dentro do perfil. Você quer entrevistar para verificar se você aprova, para você ver se você tem interesse? Ok. Não, não quero. Então, ok, a gente vai trabalhar mais um tempo para a gente conseguir mais candidatos para que você tenha a opção de escolha, tá? Mas, em geral, a gente consegue. São mesmo vagas muito difíceis, né? Ou pessoas que trabalham em seleção no interior, que aí já é outra forma de seleção. Mas, por exemplo, dentro de uma capital, em geral, a gente tem sim sempre muitas opções, tá? Muito bem. E como é que eu vou encaminhar esse candidato para o gestor avaliar? Eu fiz todo o processo, eu fiz entrevista, apliquei teste. Não vou mandar a Nildiane, por exemplo, ser entrevistada pelo Anderson, chegando lá, com a mão abanando, não vou apresentar a Nildiane para o Anderson, que é o gestor, né? Se ela passou por todo um processo comigo, né? Ela já me respondeu um monte de perguntas, aí o Anderson vai lá entrevistar, vai perguntar as mesmas coisas para a Nildiane. Não tem cabimento, gente. Eu preciso encaminhar para esse gestor um laudo, né? Uma apresentação com os resultados da Nildiane, e tendo ali as principais informações, as informações mais relevantes, para que o Anderson, por exemplo, não seja redundante perguntando as mesmas coisas que a pessoa que fez a seleção para o candidato, né? O candidato vai dizer, mas de novo estão perguntando a mesma coisa, né? É uma coisa chata, é uma coisa cansativa. Então, a gente sempre apresenta esses 3 candidatos finalistas ao nosso gestor com uma documentação, tá? Em 2019, eu acredito que vocês, se ainda não viram, devam ver isso na disciplina de métodos e técnicas. Nós tivemos uma alteração na elaboração dos documentos psicológicos dentro da psicologia, tá? Mudaram totalmente. Então, antes de 2019, se utilizava muito dentro das organizações, né? O papel que a gente mandava para apresentar o candidato, ele se chamava parecer psicológico, tá? Mas de 2019 para cá, o parecer psicológico ele teve aí uma mudança, e ele deixou de ser um documento psicológico, tá? Então, por exemplo, se eu faço uma avaliação psicológica, um parecer ele não é produto, né, de uma avaliação psicológica, ele deixou de ser de 2019 para cá, tá? Então, hoje, dentro das organizações, a gente pode utilizar um laudo psicológico, que é produto de uma avaliação psicológica, ou o próprio atestado psicológico, que também é um produto, é um documento produzido a partir de uma avaliação psicológica, tá? Pode ser que eu encontre por aí alguém ainda escrevendo parecer psicológico? Pode, né? Pode ser que a gente tenha aí, infelizmente, algum colega desatualizado que não está aí atento às mudanças que o nosso conselho de psicologia utiliza. As outras profissões, por exemplo, os administradores, que eles fazem entrevistas, fazem seleção, mas não utilizam o teste psicológico,
em geral, eles utilizam, né, esse resumo, essa impressão sobre os resultados, sobre esse candidato, como um parecer de entrevista, tá? Pode ser também que você encontre isso por aí no mercado de trabalho. Mas se eu estou como psicólogo, né, e eu utilizo essa nomenclatura e a minha avaliação se dá por meio de uma avaliação psicológica, né, o produto ele precisa seguir o que a nossa resolução atual diz sobre a elaboração dos documentos psicológicos, tá? Então, eu trouxe aqui, mas eu acredito que vocês devam ver isso. Vocês já viram métodos e técnicas? Não, acredito que vocês devam ver isso, tá? Mas eu já vou mostrar aqui um pouquinho para vocês já terem uma ideia de como é um laudo, como é a estrutura que vocês podem pensar, tá? Então, o laudo ou o atestado vai ser o produto de uma avaliação psicológica que eu fiz para encaminhar para aquele gestor poder ter as informações referentes àquele meu candidato, ok? Vamos lá. Então, a avaliação psicológica, ela é uma função privativa do psicólogo, está lá descrito, né, na nossa lei 4.119, que é a lei que regulamenta a profissão de psicólogo. Então, se vocês forem ler lá, tem um item que diz o seguinte: interpretação de informações psicológicas resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que permitem ao psicólogo avaliar o comportamento do candidato, né? É função privativa do psicólogo, tá? Então, muitas vezes, temos profissionais que atuam dentro da área de RH, que não é da psicologia, mas a empresa quer uma avaliação psicológica. Aí, quem vai ter que ser chamado para fazer a avaliação vai ter que ser o psicólogo, tá? O que mais? Então, é um procedimento que tem regras bem definidas. A avaliação psicológica no contexto organizacional é vista como um recurso de análise que auxilia os profissionais na tomada de decisão, especialmente no momento da escolha de um profissional para determinada função. Ou seja, neste documento, ele vai servir ali de subsídios naqueles resultados, né, que vão confirmar aquela minha percepção de que aquele candidato é um bom candidato, ser traduzido as informações a respeito daquele candidato a partir dos resultados dos testes, né? A partir daquela minha avaliação que eu fiz a respeito do candidato. Então, a avaliação é utilizada no processo de seleção, no processo de promoção interna, no processo de avaliação de potencial, no processo de avaliação de competências. Que é isso, professora? Me explica aí. Processo de seleção, estou chamando o candidato para vir trabalhar na minha empresa. Processo de promoção interna, você já é o colaborador da empresa, mas eu quero avaliar para verificar, para te promover para uma outra função, mas eu quero que a pessoa ali, o psicólogo do RH, avalie, né, se você tem as condições para assumir esse novo cargo, né, faça a sua avaliação para você ser promovido, tá? Então, também é utilizado. Uma avaliação de potencial, né? A Nildiane é colaboradora da minha empresa, eu gosto muito do trabalho dela e eu quero saber para que áreas, né, a Nildiane tem potencial, né, para desenvolver, que tipo de funções. Podemos fazer uma avaliação com este objetivo também. Eu quero avaliar quais são as competências, em que áreas a Nildiane tem melhores
competências comportamentais, né? Ela tem habilidades com o quê? Ela tem habilidade com comunicação, com liderança, com relacionamento interpessoal, né? Eu quero saber quais são as competências que destacam a Nildiane. Eu quero conhecer o perfil dela. Eu também vou fazer uma avaliação psicológica com este objetivo. Então, nós conseguimos avaliar, né, dentro da área organizacional, as questões psicológicas. Nós temos testes psicológicos para esses fins, que vocês devem estar vendo também dentro da disciplina de métodos e técnicas. E além dos testes psicológicos com o objetivo de fazer as avaliações com esses objetivos, a gente também tem testes e inventários que a gente consegue utilizar nas outras áreas da organização, como para fazer um diagnóstico organizacional, para fazer uma pesquisa de clima, para verificar a qualidade de vida no ambiente de trabalho, para a gente verificar estresse no ambiente de trabalho, para a gente avaliar a administração do tempo do colaborador. Então, são outras áreas também que nós temos testes que conseguem fazer esse tipo de avaliação. Dentro dessa área organizacional, né, a parte de testes ela é bem rica, né? Nós temos muitos testes, né? Eu acho que é uma das áreas que mais se utilizam a parte de testes, né? Além da clínica, claro, é a área organizacional, ok? Mesmo porque a maioria das empresas, elas querem uma avaliação psicológica do candidato. Então, a gente vai selecionar o teste que eu vou aplicar. É um teste de personalidade, de atenção, de raciocínio, de inteligência, de memória, de liderança, por aí vai. Qual construto avaliar, né? Como é que eu faço essa escolha desse teste? Então, eu sempre digo, né? Eu vou aplicar um teste de atenção por aplicar? Eu vou aplicar um teste de inteligência por aplicar? Não. Eles precisam estar relacionados com aquele perfil, né? Essa vaga vai me instigar a verificar a inteligência por quê? Preciso aferir a atenção concentrada deste candidato, por quê? Né? Precisa ter um fundamento, não é aplicar o teste pelo teste, tá? Mas, em geral, são utilizados em processos de seleção teste de personalidade, utilizado, é como se fosse o carro-chefe, e mais os outros testes que eu vou verificar em função daquela atividade, em função daquilo que o candidato vai exercer. O teste de personalidade para uma seleção, né? Por que é importante? Para que a gente conheça o tipo de personalidade daquela pessoa e a gente faça a análise se aquele tipo de personalidade é aderente ao tipo de atividade que ela vai desenvolver. Então, a gente consegue fazer esta avaliação, tá? Muito bem, eu quero agora que vocês pratiquem, tá? Eu coloquei aqui uma vaga, eu vou ler para vocês. Quero que vocês comecem a pensar aí que tipo de teste você acha que é importante para esta vaga. E eu quero que você justifique a sua escolha, tá? Caso vocês queiram conhecer as áreas dos testes, né? Vocês podem acessar o site da Vetor Consultoria, tá? Você coloca aí Vetor Consultoria, que já vai aparecer para você, e você entra lá uma editora de testes, tá? E lá você já vai conhecer os testes. Então, tem por área organizacional, tem por área clínica, ele é dividido por áreas e também por construtos. Teste de personalidade, atenção, memória. Então, você pode abrir o site da Vetor e olhar aqui o perfil que eu coloquei e tentar fazer esse raciocínio, ok? Vou ler aqui o requisito da vaga. O nome da vaga é motorista de caminhão, categoria E.
Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada, carteira precisa ter curso do MOP. O que é o curso do MOP? Movimentação de produtos perigosos. Precisa ter curso de direção defensiva, precisa realizar entrega para clientes externos, realizar a carga e a descarga de materiais, cuidar da manutenção e da movimentação e conferência de produtos. Perfil comportamental: possuir agilidade física e manual, atenção, espírito de equipe, relacionamento interpessoal. A empresa oferece um trabalho com CLT, ou seja, carteira assinada, e benefícios, ok? Então, eu quero que vocês comecem a pensar no raciocínio. Digamos que agora você fez a entrevista, né? E agora você está na parte de escolha de testes que você vai precisar escolher para avaliar o candidato para o preenchimento desta vaga. Então, vamos lá. Ok aí, Carolina? Ok, professora. Perfeito. Anderson, eu passei uma atividade, tá? O que que eu quero? Eu quero que vocês... Está bem pequenininho, né? Eu acabei de ler, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou bater a foto do slide e mandar aí para vocês, para ver se fica maior. O que que eu orientei, Anderson? Quero que vocês comecem a desenvolver o raciocínio para vocês pensarem que tipo de técnica você vai utilizar para fazer a seleção. Ficou melhor? Quer bater a foto? Bate aí no zap. Ficou melhor, né? Então, você vai ler aí esses requisitos. A vaga é motorista de caminhão categoria E. Que teste você escolheria para aplicar? E eu quero que você justifique o porquê do teste que você escolheu, tá? Tipo, eu escolhi um teste de atenção difusa. Por que você escolheu esse teste? Para quê? Qual que é o objetivo para esta vaga? Quer bater a foto, Nilde? Então pronto. Professora, essa atividade vale ponto? Não, é só para treinar o raciocínio de vocês, tá? Acho que a Carol já está falando se vale ponto. Não, não vale ponto. Só para treinar, que eu quero que todo mundo saia dessa disciplina sabendo fazer. Deixa eu olhar aqui. É vetor. Vetor consultoria. Vetor editora, desculpa. vetoreditora.com.br. É o site que vende testes. Um dos sites de editoras que vende teste de psicologia, tá? Lá você, por exemplo, aqui, eu vou compartilhar aqui para você ver também, tá, Carol? Tá bom, professor. Eu abri aqui o site da Vetor, tá? A Vetor é um site de uma editora que comercializa testes psicológicos e alguns outros testes que não necessariamente são da psicologia, mas são testes, tá? Então, aqui é para vocês conhecerem, começarem a se familiarizar com os testes. Aqui ele coloca, aqui nesse, acho que é aqui, pronto. Aqui nesse quadradinho esquerdo, tem uma setinha, né? Você clica, ó, ele vai te dar aqui, ó, os testes disponíveis. Então, ele põe todas as categorias: avaliação psicossocial, desenvolvimento, inteligência, inventários,
tem a área organizacional aqui, tá? Tem os testes de atenção, teste de memória, teste de personalidade, avaliação para porte de arma e por aí vai. Ele te dá todos os testes que essa editora comercializa. É só essa editora que existe aqui no Brasil? Não, existem outras, tá? Mas essa é uma das editoras que o site dela eu acho bem didático, bem organizado, para vocês que estão começando possam se familiarizar com essa parte de testes, tá? Então você pode entrar por aí para dar uma olhadinha e fazer a sua escolha, né, baseada lá no perfil da vaga de motorista, que teste você acha que é adequado a aplicar para esta seleção. Deu para seria o teste da atenção, né? Por ele trabalhar com crianças idosos. Certo. Qual a atenção? Vai ter que ter a direção defensiva. Anota aí. Anota. E além de atenção, quais outros testes? Quando eu coloco aqui por dentro, fica tão pequenininho. Pronto, acho que agora ficou melhor.
Vamos lá. A Nilde já tem uma ideia de um teste. Esse único teste que você citou é o suficiente? No caso dela também se encaixaria a atenção concentrada, né? Então, quando ele trabalhar com material de periculosidade, né? Uhum. Ele tem uma direção defensiva, então ele tem uma concentração mais. Sei. Além do teste de atenção concentrada, qual o outro? Concentrada e qual é o outro? Não, mas isso aí é o único teste. Atenção concentrada é o único teste, tá? Não existe só teste de atenção. Existem vários tipos de teste de atenção. Atenção concentrada, atenção difusa, atenção alternada. Tá. Uhum. Eu acho que teste educacional, a gente precisa ter o ensino médio completo. Não, mas aí esse ensino médio você consegue comprovar se ele tem o certificado, não precisaria avaliar. Como que a gente desenvolve o raciocínio, né? O raciocínio tem que pensar, o que faz um motorista de caminhão categoria E, né? Olha, ele vai trabalhar na rua, ele vai trabalhar na chuva, no sol, no escuro, né? Está me dizendo aqui que ele precisa ter espírito de equipe, está me dizendo aqui que ele precisa ter relacionamento interpessoal. Será que eu não preciso avaliar isso? Como é que eu vou saber que ele tem facilidade de trabalhar em equipe? Como é que eu vou saber que ele tem habilidade de relacionamento interpessoal? Pode ser, né? Então, eu sempre preciso pensar na amplidão da função, tá? Para que eu consiga ter as várias, né, opções. Vamos pensar em mais alguma coisa aqui, né? Ele vai cuidar da movimentação e conferência de produtos, vai realizar carga e descarga de materiais, ele vai realizar entrega, né? Agilidade física, agilidade manual, atenção, espírito de equipe. Carol, qual é a sua sugestão? Carol? Acho que a Carol nos deixou. Carol? Pronto. Então, vamos finalizar aqui, que a gente já está terminando o nosso tempo. Então, assim, a primeira ideia, né, que a Nilde colocou, né, realizar um teste de atenção concentrada, ok, né, é super importante, né, a pontuação que ela colocou, né, essa pessoa vai precisar ter atenção, porque ela vai trabalhar com movimentação de produtos perigosos, né. Se no requisito precisa ter direção defensiva, o que é direção defensiva? É uma direção onde a pessoa tem habilidade de não estar causando acidente, não estar se metendo, não cometendo infrações de trânsito e por aí vai, né? Então, se a pessoa tem uma atenção, né, concentrada, porque ela vai precisar de concentração para conferir, né? Tá me dizendo aqui que ela vai conferir material, que ela vai movimentar material. Isso também requer uma atenção, tá? Também poderia ser um teste de talvez de memória, né? Porque ela também na conferência, além da atenção para conferir, às vezes eu preciso memorizar. Poderia também caber. A própria atenção já diz aqui no perfil,
além do espírito de equipe, relacionamento interpessoal, né? E aí o Anderson sugeriu um teste de personalidade, então também caberia, né? Na verdade, como eu falei, o teste de personalidade, ele cabe para todas as funções quando a gente vai fazer seleção, tá? Só que a gente não pode ficar também só no teste de personalidade, a gente precisa verificar as outras habilidades que são peculiares àquele cargo, tá? Em tratando-se de motorista especificamente, existe uma bateria, inclusive aí da Vetor, que é a acho que é BPF, vocês podem até procurar aí. Ela é uma bateria exclusiva para a função de motorista. Ela avalia vários eixos de motoristas. Também poderia ser uma escolha a aplicação da bateria ou, acho que é BPF, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, deixa eu confirmar. Não, pera lá. Agora também eu não sei se é dessa editora esse teste, mas vamos. Não, deixa eu ver aqui. Tá. Vá lá. Tchau. Então, até semana que vem. Bom final de semana. Então, eu vou só dar uma verificada nessa bateria. Né? Se eu não me engano, é BPF, mas eu não tenho agora certeza se ela é da Vetor. Aí, na semana que vem, a gente trabalha em cima dessa bateria e eu apresento para vocês as várias áreas que ela avalia, especificamente do cargo de motorista. Tá bom? Então, obrigada, gente. Bom final de semana. E semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Tchau.